Mais uma aula de física comigo, professora Raquel. E aí, nono ano, tudo bem contigo? Ó só, vamos terminar de resolver aqui juntos aquela lista de exercícios que a gente estava fazendo na última aula ao vivo da semana do dia 20, tá? Então, olha lá. Em dado instante, um carro A com velocidade constante de 5 metros por segundo passa por um carro B inicialmente parado. 15 segundos depois, o carro B sai em perseguição ao carro A, mantendo uma velocidade constante de 8 metros por segundo. Considere o instante de saída do carro B igual a zero. Para essa situação, a letra A nos pede para fazermos uma figura mostrando as posições do carro A e B no instante zero, indicando suas velocidades e distância entre eles. Então, olha lá. A nossa interpretação aqui, ela é muito importante. Porque olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma reta não muito reta, né? Uma reta numérica da posição e ela vai estar medida em metros, beleza? Eu vou colocar aqui um marco zero e não me interessam os valores menores, porque a velocidade dos dois é positiva, os dois vão para lugares maiores, beleza? Para posições maiores que zero. Então, olha só, no instante inicial, no começo do movimento, o carro A já está em movimento, beleza? Ele está lá já a 5 metros por segundo. Ele passa por um carro B inicialmente parado, e aí o carro B, depois de algum tempo, sai atrás dele. Então, olha só, o instante de saída do carro B vai ser igual a zero, beleza? Como eu não sei de onde ele saiu, eu vou escolher a posição zero, porque é a posição mais fácil, tudo bem? Então, aqui no lugar zero e no instante t igual a zero, nós temos o carro B, que viaja para posições maiores, à direita do zero, com velocidade de 8 metros por segundo. Joia! O carro A, ele viaja com uma velocidade constante de 5 metros por segundo, só que quando você começar a observar o carro A, você só vai ter informação dele, ó, a partir do instante t igual a zero, que é quando o carro B partiu. Quando que você começou a analisar o carro A, então? 15 segundos depois. O carro A, ele tá 15 segundos na frente do carro B. Então, o nosso carro A, ele vai estar aqui em algum lugar maior do que o lugar de B, maior que zero, porque ele largou na frente. E a gente sabe que isso aqui aconteceu no instante 15 segundos, porque foram 15 segundos depois do instante zero, beleza? E ele viaja para lugares maiores com velocidade de 5 metros por segundo. Qual é a distância entre eles nesse momento? Quando eu comecei a observar que o carro B foi atrás dele. Então, vamos analisar o seguinte. Para o carro A, a velocidade dele é constante, então velocidade é ΔS sobre ΔT, a distância está em metros e o tempo está em segundos. Então, aqui eu vou colocar 5 na velocidade, ΔS que eu quero saber e o tempo que foi de 5 segundos. Quanto de espaço esse cara andou? Passou 15 multiplicando, deu 75 metros. Então, olha só, supondo que o carro B
ele estava parado neste ponto, o carro A, em 15 segundos, saiu deste mesmo lugar e chegou na posição A em 15 segundos. E essa distância é de 75 metros. Eu saí do lugar 0, vou chegar no lugar 75. Como que eu faço essa continha? Delta S é posição final menos a posição inicial. O nosso delta S vale 75, a posição final eu não sei, mas eu considerei que o carro A começou aqui com o carro B parado, beleza? Eu comecei a analisar no instante 0, na posição 0, beleza? E lembra que essa posição 0 foi uma escolha nossa, não foi? Então, olha lá, a posição dele realmente é de 75 metros. Então, este lugar vale 75. Nem precisa colocar o M, porque ele já tá ali na medida. Belezinha? Vamos fazer a letra B, então? Na letra B, ele pede pra gente escrever a função da posição de cada carro no SI. No SI, quer dizer que a posição tem que estar medida em metros e o tempo em segundos, beleza? E aí a nossa velocidade já está em metros por segundo, nossa posição também já está em metros, tudo certo. A partir do instante 0, adotando como origem dos espaços o ponto de partida de B. Que significa essa origem dos espaços? Significa o lugar onde a posição vale 0. Então, aqui acabou que nós já escolhemos na letra A o que ele me pedia na letra B. O carro B, ele está começando na posição 0, na posição da origem dos espaços. Não confunda origem dos espaços com posição inicial, posição de origem, tá? Posição de origem, posição inicial é o S0. Origem dos espaços é sempre o lugar 0 na sua reta numérica, beleza? Então, olha só, vou escrever a função do carro A. A função do carro A, por ter um movimento uniforme, ela vai ser escrita dessa forma. E você se lembra que quando nós escrevemos uma função, a gente não substitui nem o S, nem o T, já que é uma função da posição S, dependendo do tempo T. Então, olha só, qual é o lugar inicial ocupado pelo móvel A? 75, beleza? Então, aqui, ó, ficou 75. Qual a velocidade desse carro? A 5 metros por segundo e para os lugares maiores é um movimento progressivo, então mais 5T. Belezinha? Pro carro B, o esquema vai ser o mesmo, só vamos diferenciar os dados, tranquilo? Então, olha só, quem é a posição inicial do carro B? 0. Se vamos escrever uma função, não substituo nem o S, nem o T, e a velocidade do carro B é de 8 metros por segundo, também para os lugares maiores, positivo. Só que aí aqui a gente vai precisar diferenciar essas posições. Então, essa de cima é o S do A, do carro A, e esse de baixo é do carro B. Não diferencia o tempo, porque o tempo passa igual para os dois. Tranquilo? Vamos fazer a letra C? Na letra C, ele pede para a gente determinar o instante no qual B alcança A. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Para o B alcançar o A, ele precisa ter partido de um lugar
atrás, de um lugar menor do que o A. E tá tudo certo, porque a gente combinou que o A começou na posição 75 e o B começou na posição 0. Tranquilo. Só que quem tá atrás precisa ser mais rápido para conseguir alcançar, concorda comigo? O B, que partiu do lugar de trás, tá numa velocidade maior, já que os dois estão indo para o mesmo lado, no mesmo sentido, os dois estão indo para as posições maiores. O B tá mais rápido? Está com velocidade de 8, enquanto o A tem velocidade de 5. Então, o B tem a chance de alcançar o A? Tem sim. Vamos verificar matematicamente quando que isso acontece? Então, bora lá, ó. Vou tirar tudo aqui, que a gente só precisa das funções. Se você vai ter um encontro, a condição para que esse encontro aconteça é que as posições sejam iguais. Então, a posição de A é a mesma posição de B. Tranquilo? Quem é a posição de A? Olha a nossa função ali em cima. 75 mais 5t. E a posição de B? 8t, que o 0 somando não faz diferença nenhuma, não é? Vou repetir o 75 do lado esquerdo, 8t do lado direito, passei o 5t subtraindo e faça com calma para você não errar esses detalhes da matemática, beleza? Então, ficou assim, ó, 75 é igual a 3t, agora sim é o 3 que vem dividindo, essa divisão dá 25 segundos. Tranquilo? Vamos para a letra D, então? Na letra D, ele pede para a gente o deslocamento de cada veículo desde o instante 0 até o encontro. Então, vamos lá. Eu sei que essa galera se encontra no tempo de 25 segundos. Então, eu vou analisar aqui o seguinte, ó. Vou analisar primeiro o carro B. Tanto faz a ordem que você escolher, beleza? A posição de B, a gente combinou que ela era 8 vezes o instante t. Então, lá no lugar do encontro, ele vai estar na posição 8 vezes 25. A posição de B vai ser 200 metros, beleza? E para o carro A, como que vai ser? Nós tínhamos escrito a função dele como 75 mais 5t. Lá no lugar do encontro, que acontece no instante 25, substituir o t por 25, beleza? A posição do A vai ser 5 vezes 25 é 125, mais 75, 200 metros. E a gente esperava que desse mesmo o mesmo lugar, porque era a nossa condição de encontro. Olha ela aqui, beleza? Só que lá em cima, esse cara tinha me pedido mais coisa. Ele tinha me pedido para analisar, desde o instante 0, qual era a posição deles. Então, olha só. O carro B, no instante 0, ele estava no lugar 0. Onde que ele chegou na posição do encontro? Na posição 200. Qual foi a variação, o deslocamento, né, de B? Posição final menos posição inicial. Então, o B se deslocou 200 metros desde que a perseguição começou. Para o carro A, é um pouquinho diferente, porque esse carro A, ele partiu de um lugar 75, não foi isso? Isso aconteceu quando o B partiu.
Quando o B partiu, o A estava no lugar 75, tudo bem? O carro A estava aqui. E ele chegou na mesma posição 200 do carro B. Qual foi o deslocamento do carro A? A posição final, que ele alcançou 200, menos 75. Então, na real, o carro A, ele deslocou 125 metros. Tudo certo? Agora eu tenho certeza que você consegue fazer os seus exercícios aí, beleza? A gente se vê. Beijão. Tchau, tchau.